E o Flamengo perde para o Palestino fora de casa e deixa a sua classificação para as oitavas de final sob risco. Caso vença seus 2 jogos no Rio de Janeiro, é muito difícil do Flamengo ficar de fora. Mas cá para nós era muito desnecessário passar por isso. E isso tem as digitais de quase todo mundo ali. E a gente vai tentar aqui analisar isso de uma forma mais fria, falando sobre tática, sem tatiquês. Se puder, deixa o like aí, se inscreve no canal para que esse vídeo chegue para mais gente. Vamos lá. O Flamengo foi para campo com algumas mudanças. A Arrascaeta desfalcava o time, Eric Pulgar também. Varela sentiu dores no jogo anterior, mas eu acho que o Wesley foi escolhido por opção da comissão técnica. Bruno Henrique ficou mantido no lado esquerdo do ataque, Cebolinha foi jogado do lado direito. Do lado do Palestino, algumas mudanças também no time titular, que entrou com uma escalação um pouco conservadora, né? Sem o Joe Abrigo, que é talvez o craque do time, que ficou no banco. A ideia do Tite era tentar utilizar o time em organização ofensiva com o Wesley trabalhando como uma espécie de ponta e tentando aproveitar o entrosamento recente que a gente falou em vídeo aqui no canal entre Vinha e Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Acontece, gente, que na proposta, na teoria, isso fazia algum sentido, mas para que isso desse certo, ele precisaria que o Cebolinha jogasse bem e apresentasse ali, se apresentasse para jogo, gerando a diferença que ele tem gerado para o Flamengo na temporada, jogando deslocado. Ele é o cara de melhor desempenho dentre os caras de ataque do Flamengo e é o mais criador do time. E aí ele deslocou esse cara. O Flamengo sofreu tanto sem ele, no período sem ele lesionado. Quando ele volta, ele coloca esse cara, que era o cara que realmente ia devolver a tranquilidade de construção de chance pelo lado esquerdo para ele. Ele desloca esse cara para o lado direito. E coloca o Wesley no time, por quê? Porque ele precisava ter essa profundidade para jogar com esse ponta fechado. Então, praticamente ali, a ideia era ter uma espécie de 4-4-2, porque esse ponta seria fechado, tá? E aí ele contou com mais uma péssima atuação do Wesley, que eu já defendi muito, mas a gente só pode defender quem se defende. A gente só pode lutar por quem realmente está se esforçando para melhorar e realmente se importa com o que está acontecendo de ruim na própria carreira. Com relação ao Wesley, realmente eu já não falarei mais nenhuma palavra para defendê-lo, porque as suas atitudes dentro e fora de campo não demonstram merecer isso. De toda forma, o Tite foi com essa formação, fazendo uma saída de 3 entre Léo Pereira, Alan e Fabrício, e mantendo ali, tentando ganhar o jogo a partir do entrelinhas. Isso aqui até funcionou, o time, de certa forma, conseguia sair jogando. Mas no ataque não conseguia fazer nada. Por quê? Porque o Cebolinha não tem aptidão para jogar por ali e o tempo que ficou do lado direito praticamente não apareceu no jogo. O Wesley errou tudo, gerou transições nas costas dele e também, errando tanto, acabou puxando o futebol de Cebolinha para baixo. Quando a gente vai olhar os momentos de ataque no jogo, a gente vê que o período que o Cebolinha ficou do lado direito e que ele manteve essa ideia com o Cebolinha na direita, foi um período perdido no jogo. O Flamengo é a barra aqui azul, os ataques do Flamengo, por gravidade, e o verde é a barra do Palestino. Esse gráfico é feito pelo SofaScore. Notem que durante os 30 minutos que ele utilizou esse sistema, o Flamengo foi um nada em campo ofensivamente. E aí, gente, você jogou fora 30 minutos, ou seja, 1/3 de uma partida que você é superior, fora de casa. E logo o terço inicial. Ou seja, você deixa de entregar um cartão de visita para o teu adversário, você deixa de assustar o seu adversário e ganhar a batalha emocional, você deixa de criar chances de gol no período de 1/3 de toda uma partida de futebol a partir de uma decisão errada do técnico, que insistiu em algo que ele, Paulo Souza, Sampaoli, Vitor Pereira, todo mundo
Errou. A mesma coisa. Cara, quando a gente pensa que a gente é gênio em algo, a gente precisa desconfiar. Não é possível que eu tive essa ideia brilhante e eu tive ela sozinho. Eu tive ela sozinho porque eu sou gênio. Toda vez que você tiver, fica uma dica para você. Toda vez que você tiver uma grande ideia, desconfie. Possivelmente você está falando de alguma coisa que alguém já pensou. Então, vá lá investigar o que aconteceu quando essa outra pessoa tentou executar. E o Tite, de novo, executando esses deslocamentos aí, Bruno Henrique pela direita, ou o Cebolinha pela direita. E por incrível que pareça, quando o Bruno Henrique foi pelo lado direito, ele cresceu, mas muito porque o Cebolinha gerou muito jogo pelo lado esquerdo, o que era absolutamente previsível. O Tite tem, desde a primeira coletiva, ele falou, desde ano passado a gente tem coordenado o 4-3-3 com o Luiz Araújo e o Cebolinha. Ele tinha uma bola de segurança e esse era o jogo mais arriscado do ano. Por que raios, Tite, você não usou a sua bola de segurança para iniciar essa partida? Então, treinador tem muito erro. Não estou pedindo a saída do Tite. Não acho que seja a solução. Isso só está acontecendo porque ele precisa. Ele é São Tomé e todo técnico que o Flamengo contrata é São Tomé, precisa ver para crer. Então, não adianta recomeçar esse ciclo, tá? O Flamengo já tomou vergonha com o argentino, com o espanhol, com brasileiro espanhol da Catalunha, né? Não é qualquer tipo de espanhol, com brasileiros de toda a sorte. Então, assim, não é técnico o problema do Flamengo. O problema é não ter projeto, não ter sequência a nada. O time não tem um caráter formado, não tem um caráter competitivo definido. Eu não estou falando aqui de bom ou de mau caráter. É um time simplesmente sem alma. Um time que não respeita a má fase. Um time que está em má fase e quando tem oportunidade de tocar a bola para o companheiro, não toca. Enfim, vamos voltar para a análise aqui, porque eu acho que eu estou me excedendo. Então, fato é que o Tite desperdiçou 30 minutos do jogo. Notem como, após essa zona tracejada aí de vermelho, o Flamengo começa a ter chances de gol, a ter realmente bastante volume ofensivo. Isso vai acontecer. Assim, a não escalação do Cebolinha pelo lado esquerdo é um absurdo, porque ele é o principal criador de jogadas do time. Quando a gente vai olhar as chances criadas, já mostrei para vocês ao longo da semana. Ele cria o dobro de chances do Bruno Henrique, jogando naquela posição. Passe-chave, ele cria quase praticamente o triplo de passe-chave do Bruno Henrique. O Cebolinha, depois que foi para o lado esquerdo, deu 3 passes decisivos no jogo. Dribles, ele dribla melhor, 66% contra 50%, e dribla mais. Ou seja, para vencer uma defesa fechada, ele também seria o mais adequado. Eu ouvi do Zico, numa palestra que eu fui dele recentemente, o seguinte: se você tem um cara que está resolvendo, o cara que resolve, o cara que está indo bem numa zona do campo, não mexe nele, cara. Mexe nos outros, para que possam potencializar ele. E o Tite, de novo, mexeu no Cebolinha. De novo, mexeu em algum desses caras que estava funcionando. Insistindo em ideias que nunca deram certo. Então, Tite, você tem muita culpa nessa partida. 30 minutos você deixou de competir, abdicou de competir por 30 minutos porque quis montar um Frankenstein fora de hora. Fora de hora. Má fase se respeita, se simplifica, se coloca o que se tem de mais coordenado, de mais trivial, de mais simples em campo. E a escalação mais simples que você tinha era Luiz Araújo na direita, Cebolinha na esquerda, Pedro no meio, Alan, Gerson de la Cruz, Léo Ortiz, porque você não pode deixar o Dorival Júnior escalar seu time. Ele é técnico da seleção, não é técnico do Flamengo mais. E aí o Flamengo sofre o gol depois de uma saída de bola ruim do Fabrício. Surpresa. Para quem? Você sabe quem é melhor, você quer escalar. Então não adianta querer só pautar em gestão de grupo, porque chega uma hora que a qualidade vai cobrar. Se você tem qualidade, você tem que executar. E se tem um cara melhor do que o titular no banco e ele não joga, a culpa é sua, cara. É o técnico da seleção que vai escalar o Flamengo? Então vamos lá.
Depois ele fez a mudança, inverteu, e aí o Flamengo cresceu muito no jogo. O próprio Bruno Henrique foi bem na direita, porque ele jogou bem fechado, ele não jogou de um ponta direita, ele ficou fechado, ficou no contexto, de certa forma, favorável. Se o Flamengo entrasse com um time assim, mesmo sem simplificar e fazer o trivial, que é colocar o time campeão carioca, sem sofrer gol em campo, mas se tivesse entrado assim, o time dificilmente não teria feito gol naqueles 30 minutos iniciais. Porque futebol é isso, você precisa marcar vantagem quando é superior. E aí, ele também mexeu no Gerson, né? Avançou o Gerson e recuou o De La Cruz, potencializando os dois, porque o Gerson tem esse movimento do meio para a esquerda e acabou gerando ali uma superioridade qualitativa junto com o Vinha, com o Cebolinha, com o Pedro. Então, o Flamengo conseguiu criar chances ali. É verdade que antes dessas mudanças, o Flamengo já tinha tido a oportunidade de sair ganhando. E aí entra a responsabilidade dos jogadores. A responsabilidade dos jogadores nesse jogo ela é tão grande ou maior do que a do técnico, porque apesar dos erros enormes do Tite, o time teve muitas chances de gol. Depois que resolveu. Mas antes de resolver o esquema tático, o Pedro teve isso aí para fazer, cara. E de forma reincidente, ele não deu o passe. E não é que ele não tenha dado o passe nesse contexto, porque realmente o frame está favorável. Tinha uma pressão nele ali. Não estava tão simples de dar esse passe quanto parece nessa imagem. Mas logo depois ele teve o Cebolinha entrando livre. E ele não deu o passe. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é falta de espírito coletivo. E não é novidade do Pedro. A gente elogia pra caramba o Pedro aqui, mas essa crítica ele merece, assim como a gente elogia o Tite, e essa crítica ela merece. A gente não tem compromisso com ninguém aqui, cara. E aí, não fez esse passe, o Flamengo não contou vantagem. Depois o Flamengo teve esse pênalti aí, o juiz também, na hora que o time tá ruim, ou tá sem sorte, todo mundo vai lá e deixa a sua porrada. Depois que o Cebolinha foi pro lado esquerdo, aos 30 minutos por aí, o primeiro lance dele foi entregar uma bola no pé do adversário. Depois desse lapso, ele começou a criar jogada atrás de jogada naquele setor, contando com apoio, hora do Alan, hora do Gerson, sempre do Vinha. E aí ele fez uma finalização, cara. Foi a primeira finalização certa do Flamengo no jogo. Porque é um time que não finaliza. Antes disso, ele já tinha rodado a área, todo mundo, rodado a pequena área, feito linha de passe dentro da área e ninguém chuta. Aí, no segundo tempo, o Flamengo voltou ainda melhor, ficou dominando, conseguiu superar os obstáculos do gramado, que era realmente muito difícil. O Bruno Henrique recebeu esse lançamento em profundidade. O Bruno Henrique estava bem no jogo pelo lado direito, por incrível que pareça, né? Apesar da solução já batida e que nunca dá certo, estava funcionando, né? O Bruno Henrique animado aí para fazer uma boa partida. Fez uma finalização daí improvável e quase faz o gol, então isso aí é muito mais mérito do que gol perdido. Mas aí, 4 minutos depois, teve essa situação, né? O Flamengo chegou, Cebolinha criou uma situação para o De La Cruz pisou na bola, chutou de esquerda, o goleiro defendeu, Pedro foi para o rebote, o goleiro afastou para o lado e o Bruno Henrique tinha isso aí para fazer, cara. Assim, se você colocar 100 bolas para o Bruno Henrique bater daí, nessa situação, ele vai fazer 99 gols. Mas ele perdeu esse gol. Né? Por quê? Porque má fase é isso. É isso. Má fase é isso. E aí acontece o que acontece com qualquer time que está em má fase. Qualquer time que está em má fase e não faz os gols, não tenta aproveitar de forma simples as oportunidades que tem, alguém vai acertar um pombo sem asa, um gol antológico, alguém vai machucar. Quem está em má fase vai dar um jeito de perder jogos, mesmo quando é muito superior. O Flamengo, apesar de não ter feito um bom jogo, foi muito superior ao Palestino no jogo. Mas conseguiu perder porque não respeitou má fase. E aí, o gol aconteceu por um mérito individual de um jogador. Tá? Você vai encontrar comentários de toda a sorte reclamando que a frente da área do Flamengo estava vazia. Futebol não é assim. Bola parada, defensiva, não é assim, tá? Então, o que aconteceu? Você vai ver aqui, preste atenção, o que eu vou lhe falar é o que está tecnicamente consolidado, dentro do futebol é como se discute, tá? É alguma opinião com preparo, com formação acadêmica de quem estuda esse jogo, tá? Então, o que aconteceu?
Flamengo que normalmente defende em comportamento só zonal, depois do gol sofrido contra o Bragantino, mudou e colocou uma defesa exatamente igual todo time do mundo defende, que é uma marcação mista de escanteios. Então, fazendo ali a zona da proteção de baliza e do provável destino das bolas, e colocando dois jogadores, dois escudeiros, que é como chamam, para proteger os jogadores que correm, para frear a corrida da galera que corre, para ganhar impulso, para cabecear. Então, certinha a coordenação defensiva. Certa, não estava errada. Coletivamente defendeu correto. Aí, a bola é rebatida para frente pelo Léo Pereira, que estava pressionado nas costas, natural rebater para frente, embora não seja o indicado, tá? E quando isso aconteceu, os jogadores fizeram o movimento correto, avançaram, correram para frente e fizeram o movimento que tanto marcou esse time durante o Campeonato Carioca, que é o movimento de proteção à baliza. Então, todos eles correram para frente, geraram, pode ver o perfilamento do Léo Pereira protegendo baliza, o perfilamento de quem está ali na frente, o De La Cruz com as mãos para trás para proteger baliza, o Gerson do lado também protegendo baliza, o Vinha protegendo baliza com as mãos para trás, todo mundo preocupado em proteger a baliza. E protegeram. Só que o chute do Fernando Cornejo foi de tanta felicidade que olha onde passou a bola passou acima da cabeça dos jogadores que saltaram, além de proteger a baliza posicionados, eles saltaram quando viram que o chute foi alto. E o cara acertou o chute da vida dele contra o Flamengo. É a primeira vez que isso acontece, gente? Você que é torcedor há bastante tempo. É a primeira vez que alguém acerta a jogada da vida contra o Flamengo? Pois é. Esse tipo de jogada, deixa eu te contar, tá? É uma coisa que parece que as pessoas que comentam futebol esquecem. Esse tipo de jogada é imarcável. Você não consegue marcar este tipo de lance. Tá? Então, gol, palmas para o adversário que fez o simples e teve qualidade para fazer gol difícil. Porque quem teve chances fáceis e tem muita qualidade, não teve qualidade e não fez o simples para resolver o jogo. Então, fizeram o complicado. Do outro lado, fizeram o complicado e resolveram o jogo. E aí, depois que acontece isso, a batalha emocional do jogo vai completamente acabar, né? E depois disso, o Tite coloca o Luiz Araújo e o Gabigol, passa para um 4-2-4 e, por incrível que pareça, mesmo com essa formação que eu não gosto nadinha, descoordenada ainda, iniciando, o Flamengo produziu chance, o Luiz Araújo já chegou chutando essa bola na trave, uma boa finalização dele. Depois, o Luiz Araújo chutou uma outra bola, essa bola tinha a direção do gol, ela bateu no Gabigol, também tudo acontece, né? O Gabigol ainda bem fora de ritmo, natural também. Bateu no Gabigol, foi impedido. Depois o Cebolinha. Mais uma jogada criada por ele. 3 passes decisivos no jogo, né? Para jogadores fazerem o gol e não fizeram. Depois o Cebolinha dá esse cruzamento perfeito para o Gabigol. O Gabigol tinha muito, muito espaço, gente. Ele podia dominar essa bola, ele podia errar o domínio que essa bola ia cair para o Pedro. Assim, podia muita coisa. E aí ele cabeceou mal, não é a característica dele cabecear, e perdeu um gol feito sim, tá? Perdeu um gol feito sim. Então, no mínimo, dois gols feitos o Flamengo perdeu, e 30 minutos de jogo o Flamengo deixou de atacar, porque o seu técnico decidiu que era hora, na má fase, no jogo mais crítico do ano, colocar um Frankenstein em campo criado para essa partida especificamente. Isso você pode fazer, pode dar certo na boa fase. Na má fase isso não dá certo. Cara. Na má fase você simplifica, recupera a confiança. Vai para os movimentos mais coordenados, simplifica a vida do jogador. Então, gente, esse é um roteiro antigo do Flamengo. O Flamengo já sofreu derrotas desse tipo com técnico brasileiro, espanhol, português, de toda a sorte. Está muito claro, né, que o que é variável, a única variável nesse processo é técnico e a única constante é a diretoria de futebol e parte do elenco. Então, assim, o Flamengo ele precisa de uma mudança de diretriz. Esse time ainda não tem um caráter competitivo formado,
E isso vai muito por conta também dessa troca maluca e translocada de técnicos o tempo inteiro. O Tite errou feio nessa partida. Tá? Abriu mão de competir por 30 minutos. Ele é o principal culpado por essa derrota, por conta disso, porque você deixa de abrir vantagem no início do jogo, que poderia ser uma goleada, foi uma derrota, muito por conta do plano de jogo catastrófico que o Tite imaginou. Mas, assim, os jogadores, assim como o Tite não respeitou a má fase e fez o simples, que era colocar o time campeão carioca lá e vencer o jogo, os jogadores também não deram passe para companheiro melhor posicionado, tentaram finalizar desequilibrado, 45 mil letras e calcanhares. Até depois, no final do jogo, nos acréscimos, teve calcanhar. Gols claríssimos perdidos e má fase não perdoa esse comportamento. E aí a gente teve... E aí ela voltou, né? A flamengada, mas não foi a ressignificação da flamengada. Foi as configurações originais da flamengada. Agora vão querer trocar de técnico? Cara, só vai repetir o erro e vai mudar a palavra depois do hashtag fora para vocês. Se você quiser alguém que apoie isso, por mais que critique o técnico, você talvez esteja no canal errado. Tá? Você não vai me ver, inclusive é bem lamentável ver jornalista colocando hashtag fora numa thumb, ou seja, numa capa, fazendo pedido de demissão de alguém. Né? Enfim, eu espero que ninguém nunca tenha pedido a demissão dessas pessoas, né? Até porque isso é uma coisa bem limite de se fazer. Então, eu só acho que trocar de técnico só vai reiniciar o ciclo. E agora o Flamengo precisa se fechar. Acho que o goleiro Rossi foi feliz na coletiva ao falar isso. Precisa se fechar, time, comissão técnica, para sair dessa situação. Quem tem que sair dessa situação é quem colocou o Flamengo nessa situação. E se vencer os 2 jogos no Maracanã, vão acabar saindo. E aí, recuperado desse momento ruim, o time pode construir um caráter competitivo e pode saber o caminho das pedras para não falhar mais. O Flamengo só precisa passar a respeitar a má fase que está vivendo. Porque de letra, de calcanhar, de negar passe a companheiro, de perder gol e de inventar escalação fora de hora, já deu. Tá bom? Então é isso, desculpe aí os desabafos e eu fui.